Olá, seja muito bem-vindo ao programa Caminho da Luz. Uma alegria muito grande em recebê-los aqui, principalmente hoje, véspera de Natal. E para começar, eu vou cumprimentando a minha companheira de trabalho. Tudo bem, Soraya? Tudo ótimo, Carlinhos. Já que maravilha, não? Já estamos no clima natalino, não é? Você já fez todas as compras? Já fizemos tudo, agora a gente precisa ter serenidade para curtir a família, uma alegria muito grande aí, entrar na sua casa nesse momento tão festivo, onde está todo mundo aí reunido. Então é uma alegria a gente poder hoje aqui bater um papo a respeito do Natal, não é, Carlinhos? Sem dúvida nenhuma. É aquele Natal que, lamentavelmente, no mundo inteiro, a maioria só se lembra de quem, né? Do Papai Noel, né? E ninguém lembra, né? Poucos lembram do motivo do Natal, que justamente é o nascimento de Jesus, Soraya. Pois é, eu acho que até fica essa questão da gente ter um novo olhar, até mesmo com as crianças, faz a árvore de Natal, porque as crianças merecem, né? É uma tradição, todo mundo faz, coloca lá o Papai Noel, pendura a meia, bilhetinho. É um ritual que faz parte, aí é muito lúdico e a criançada adora. Mas não custa pontuar o que estamos comemorando, afinal de contas, não é? Não, sem dúvida nenhuma, porque no passado, viu, Soraya, na minha época, quando eu era criança faz tempo, pequena, viu, gente? quando Um eu era certo criança tempo. pequena lá em Barbacena, minha mãe preparava aquele presépio, né? Então havia aquele presépio que todos nós sabíamos que aquele era o menino Jesus. E atualmente você entra nas casas, é aquele vermelho que domina tudo, é Papai Noel, e você procura o aniversariante e não encontra, né? Sem dúvida. Né? Acho que vale a pena pensar nisso. E é para isso justamente que a gente veio bater um papo hoje para lembrar um pouquinho de Jesus, né? Lembrar um pouquinho, ele que jamais esquece de cada um de nós, que está sempre conosco. E para isso, Soraya, nós trouxemos aqui o próprio comprometimento da doutrina espírita com esse espírito superior que é Jesus. Porque Kardec, inteligentemente, como todas as suas perguntas feitas e dirigidas aos espíritos, no Livro dos Espíritos, então, na pergunta 625, ele pergunta o seguinte: qual tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? E os espíritos, então, respondem numa simples palavrinha: Jesus, né? É muito interessante a gente pensar nessa resposta. O que seria modelo, o que seria guia? Nós vivemos hoje momentos, a sociedade, a gente vive, né, Carlinhos, é uma sociedade muito rápida e muitas vezes os jovens ou nós mesmos, nós começamos a ter alguns modelos, pessoas que nós seguimos no Twitter, os seguidores, fulano de tal tem 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de seguidores, né? O que será que a gente quer dizer com isso? O que a nossa sociedade quer dizer quando segue uma figura pública? Será que é pelos seus exemplos? Será que é por aquilo que ela nos passa, nos inspira, pelos seus valores? Porque Jesus é o modelo perfeito que Deus enviou à Terra. Nenhum outro espírito esteve na Terra e reunia todas as possibilidades de trazer a cada um de nós entendimento, amor, perdão. Então, qual de nós é seguidor de Jesus? Não é, Carlinhos? Será que se Jesus tivesse uma comunidade, ele tivesse aí na rede social, será que ele teria, será que ele emplacaria, como a gente vê tantas pessoas que às vezes é louvável, tem pessoas de trajetórias belíssimas, mas tem outros tantos que a gente se pergunta qual é a contribuição, né, que essa pessoa dá à sociedade para ter tamanha evidência. Então, vamos pensar um pouquinho em Jesus. Você é um seguidor de Jesus, não é?
Quantas vezes você está tweetando para ele, né? Quantas vezes você está falando com ele no WhatsApp, né? A gente fala com todo mundo no WhatsApp, no Face, no Twitter, mas nos perdemos, como você falou, nessa rapidez das coisas. Quem é um administrador tem lá como modelo e guia Steve Jobs, né? Quem lida, está na área de esportes, é Neymar, é Cielo. Lógico que são pessoas que contribuíram com a sua participação dentro do esporte, mas, pessoalmente falando, quais são os exemplos que eles deixaram, né? Não que não estamos aqui criticando de forma nenhuma a postura social deles, né? São pessoas... falando o que nós estamos coisa que não morre, né? De valores que não morrem. Tudo isso é passageiro, né? Tudo isso é passageiro. Até o nosso querido Ayrton Senna, né? Que até eu vejo gente que comentar de uma forma até lamentável, vocês endeusam, né? Senna não é questão, é alguém que nos trouxe alegria. Simplesmente isso. E bons exemplos também. Bons exemplos. Maravilhosos exemplos. Que colocou a sua vida em prol também dos necessitados. A sua obra continua até hoje, né? Mas tudo isso não seria possível se não tivesse um exemplo maior, claro, um modelo maior a ser seguido. Os bons não seguem os ruins. Os bons só seguem os melhores. Sim. Ainda. Então, quando a gente segue um modelo errado, nós temos uma direção errada. Nós nos guiamos de forma errada nos nossos desafios que temos à frente. Então, Jesus é aquele homem que simplesmente praticou. Jesus nunca escreveu nada, né? Não deixou nada escrito, assim como Sócrates. Não teve tempo de teorizar. Ele havia... Pôr a mão na massa. Ele fez. E é de tal forma esse exemplo que se perpetuou por esses 2015 anos que vai ser agora, né? Em que nós, no final de ano, comemoramos, não comemorar, é o relembrar, é o agradecer, é a gratidão que nós temos que ter por esse modelo e guia, que fez com que nós pudéssemos ter, sim, alguém a seguir. Alguém a nos inspirar em todos os momentos. Então, acho que ver o Evangelho de Jesus é algo que nos emociona todos os dias. Ouvir o Evangelho de Jesus, as suas palavras de tão simples que são e tão difíceis, né, gente? Vamos ser honestos, tão difícil. Ama o teu próximo, como a gente vai ver agora, como a si mesmo. Pois é. Até José Herculano Pires, que é o qual nós fizemos... Maravilha! Né, um grande filósofo, né, grande filósofo espírita, ele se curvava a Jesus. E olha só, ele diz o seguinte: Jesus mostrou que, na verdade, não se pode amar a Deus sem amar ao próximo. E que o amor do próximo é o caminho e, ao mesmo tempo, a prática do amor de Deus. Por isso, acrescentou aquela regra de ouro. Assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque essa é a lei e os profetas. Olha, gente, que convocação, essa época que a gente fica lá pensando, eu não vou chamar fulano para vir aí para a ceia, porque aquela pessoa é insuportável, todo ano aquela confusão, eu não vou chamar o outro porque é folgado, não ajuda em nada. E aí a gente começa, é uma época que Natal só tem dois extremos, é que nem o povo que é corintiano, né, Carlinhos? Ou ama ou odeia. Ou odeia o Corinthians, né? O Natal é assim, tem gente que fica embevecido, ama ver luz, ver a família, reunir, presente e tal. E tem outros que, se pudessem,
iam para um outro planeta em que não comemoraríamos o Natal. Gente, o que a gente não quer para a gente, não vamos fazer para o outro. Porque toda vez que a gente começa com essas dissensões dentro da casa da gente, né, Carlinhos? Meio que está apontando o dedo, então já está condenando aquele sujeito. De repente, esse ano ele vai chegar na sua casa com uma outra postura. De repente, melhorou alguma coisa. Ou, aquele momento pode ser um momento de reflexão. Então, não faça o outro que você não queria que te fizessem. Imagina se você vai na casa de alguém e esse alguém te recebe meio, né, com aquela reserva. Então, Soraya, vamos ser claros nas nossas mensagens. Você pode sim ligar para ele e falar, olha, eu gostaria que você estivesse aqui, mas que você também pudesse se comportar de uma outra forma. Ih, gente, isso vai dar um caldo. Não, mas que o caldo seja feito antes, né? Que nós possamos expressar a realidade das coisas. E, no fundo, as pessoas sabem que estão erradas, né? Com certeza. Mas, então, esse é o momento, olha, eu precisava te falar isso, né? Mas sem humilhar o outro. Não é a questão do humilhar, é falar com conhecimento, se você estiver preparado para isso. Se você repensar bem as tuas atitudes, quais os seus objetivos, se for real, se você quiser aquilo, o outro também vai querer. Sem dúvida. Né? Então, tá aí. Nós já estamos encerrando esse bloco, mas queremos que você nos acompanhe a Caminho da Luz, não só aqui no nosso programa, mas também saiba de todas as atividades do Centro Espírita Caminho da Luz. Né? Acesse o nosso site, que é o www.centroacaminhodaluz.com.br, que encerrou suas atividades dia 22 e que retorna no dia 5 de janeiro. Aguarde aí que nós voltamos já já para bater esse papo sobre um cara muito legal chamado Jesus.